tivemos uma quinta-feira extremamente agitada para o Bitcoin e para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que se movimentou forte nessa quinta-feira. Vou atualizar a análise dos eventos que ocorreram, que movimentaram o mercado, que causaram medo de recessão, medo de conflitos globais. É disso que eu vou falar. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Vou atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir também o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. E galera, Bitcoin tá subindo agora no final da tarde, mas caiu aí durante o dia, tá? O Bitcoin chegou a bater ali na região dos 62.260 dólares na corretora Coinbase, meus amigos. Graficamente, o Bitcoin tinha formado ali um topo duplo, né, no gráfico de 1 hora. Eu acredito que eu falei nesse topo duplo aqui nos últimos vídeos, tá? E o alvo desse topo duplo aqui, quando a gente fazia a projeção, para ver até onde o Bitcoin poderia cair, estava lá na região dos 65.500 dólares aproximadamente. Deixa eu ver se era isso mesmo, tá? Eu acho que aqui na região dos 64 alguma coisa, né? Eu sei que o Bitcoin foi lá, buscou o alvo daquele topo duplo, né? Esse topo duplo aqui é o que eu tinha falado nos últimos dias aí, tá? Era 63.500, se eu não me engano. Buscou o alvo desse topo duplo, caiu mais um pouco hoje, tá? Subiu forte agora no final da tarde. Mas, galera, em termos de gráficos, apesar dessa subida aí da agora de tarde, eu não consigo enxergar padrões indicando alta aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Ah, Tainan, mas subiu agora, não sei o que, tá todo mundo falando que começou o ciclo de alta. O ciclo de alta deve começar em alguns meses mesmo, tá? Tem uma chance grande disso acontecer. Mas agora, meus queridos, no curto prazo, o mercado ele está com outras narrativas aí que estão movendo os mercados, tá? Primeiro, tá olhando só o gráfico do Bitcoin aqui, que a gente tem que prestar atenção no seguinte. Aquela linha de tendência de alta de curto prazo que tinha começado a se formar aí lá em julho, no inicinho de julho, ali no dia 5 de julho, ela foi perdida, tá? Então isso significa que aquela tendência de alta em que o Bitcoin vinha aí no mês de julho, ela foi revertida para uma tendência de baixa aí nos últimos dias. E, meus queridos, a gente tem um sinal ainda mais complicado aqui, tá? Porque parece que o Bitcoin está formando um topo duplo maior do que aquele que tinha levado ele aos 63.500, se eu não me engano, tá? Formou um topo duplo, parece estar formando um topo duplo maior. Se o Bitcoin romper de fato essa região ali dos 63.500, ele vai estar formando um topo duplo com alvo lá nos 58.250 dólares, tá? Então, fiquem de olho aí, porque se o Bitcoin cair mais um pouco aqui, ele não só vai derreter, como vai levar as altcoins aí para baixo, tá? Então, a situação do Bitcoin em termos de gráfico aqui não tá bonita. Não dá para falar que ele rompeu para baixo ainda esse topo duplo, porque ele não fechou o gráfico diário hoje, ele voltou para cima aqui, voltou para o 65 bem rapidamente, mas no geral tá com uma carinha de queda esse negócio aqui, tá? Então, temos que ficar atento na situação do Bitcoin. E, pessoal, eu acho que esse movimento do Bitcoin hoje, ele foi um movimento muito influenciado por bolsas americanas, tá? O Bitcoin já estava caindo aí nos últimos dias, né? A gente já estava vendo algumas quedas. Ontem a gente teve falas do Fed aí, mas mesmo assim o Bitcoin, ele já estava indo mal ontem, tá? Hoje, pessoal, a partir das 11 horas da manhã, se vocês olharem aqui no gráfico com bastante calma, que horas que o Bitcoin acentuou a queda se acelerou, a gente vê que ali, a partir das 11 horas da manhã, o Bitcoin começou a cair mais forte, né? Caiu ali em torno de 1 e pouco por cento ali às 11, depois ao meio-dia ele caiu mais 1,5%. E na minha visão isso acontece porque o Bitcoin seguiu o mercado americano, tá? É só a gente ir aqui no gráfico do S&P 500, né? Que a gente vê que exatamente às 11 horas começou a queda do mercado americano também, tá? Olhem só que coincidência, né? Parece que o Bitcoin voltou a acompanhar o mercado americano. Nos últimos tempos ele acompanha o mercado americano só na queda, infelizmente, né? E por que o mercado americano está caindo assim? É simples, pessoal. Primeiro, tá? O mercado americano já vem caindo aí alguns dias atrás, desde que começou a temporada de balanços do segundo trimestre lá dos Estados Unidos. E hoje, pessoal, às 11 horas da manhã, a gente teve o PMI industrial medido pelo ISM, tá? Ele veio bem abaixo da expectativa. Tainan, e os outros dados? Tivemos pedidos iniciais de seguro-desemprego, que veio acima da expectativa, mostrando o mercado de trabalho mais fraco na última semana. Tivemos o PMI industrial de julho, que veio acima da expectativa, mas o mais importante de todos,
que é o PMI industrial medido pelo ISM, veio abaixo, tá? Eu já falei aqui no canal, galera, que a gente tem esses dois PMIs, mas o medido pelo ISM, que é esse aqui que veio às 11 horas da manhã, ele é mais abrangente, ele é mais, vamos dizer assim, considerado mais importante, entre aspas, pelo mercado, tá? Ele veio mostrando uma contração bem maior do que o esperado no PMI, esse índice é o índice dos gerentes de compra, né? Então, se ele está abaixo de 50, já mostra a contração. Então, a expectativa era uma contração ali, com ele se mantendo em 48,8, tá? E ele veio 46,8, 2 pontos abaixo. Isso é muito forte. Mas, Tainan, como assim, né? Eu não estou entendendo por que o mercado caiu por causa disso. A minha teoria é de que o mercado virou a chave, pessoal. Geralmente o mercado ele embarca em algumas teorias, né? Por exemplo, a teoria antes que o mercado estava operando em cima dela era de que dados que mostrassem a economia indo mal eram bons para o mercado porque mostraria que o Fed teria que cortar os juros logo, tá? Só que agora o mercado voltou a uma narrativa que é mais comum. Dados que mostram a economia indo mal indicam que a gente pode estar indo para uma recessão. Então, o que está fazendo o mercado cair hoje é o medo de uma recessão, tá? Os investidores viram o dado ali do mercado de trabalho de ontem, né? Que veio bem mais fraco do que o esperado. A variação de empregos privados, ADP, 122 mil, quando a expectativa era 147 mil, tá? Viram os dados aí de hoje, do pedido inicial de seguro-desemprego acima da expectativa. E esse PMI industrial e ISM bem abaixo da expectativa, e falaram, nossa, os Estados Unidos está entrando em uma recessão, em breve vai estar entrando em uma recessão, tá? Então aquela teoria de que a gente teria um pouso suave, que é o que o Jerome Powell fala muito ali nos pronunciamentos dele, né? O soft land, que o objetivo deles é fazer um pouso suave, o mercado já está começando a acreditar que talvez não venha, tá? E tem um detalhe quanto a esse assunto de recessão. Tem muita gente que acha que alguém vai anunciar uma recessão. Não, a recessão não se anuncia, tá? A recessão eles vão olhar ali por meio de dados de PIB, principalmente dos Estados Unidos, e geralmente quando você vê esses dados trazendo uma recessão, ela já está acontecendo há um bom tempo, tá? Então não se anuncia uma recessão. Então o mercado ele começa a tentar precificar essas coisas antes. E amanhã, meus amigos, nós vamos ter algo muito importante para a gente saber se a gente está indo para uma recessão ou não, que é o ganho médio por hora trabalhada. E relatórios de empregos não agrícolas payroll e a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Tá? Esses 3 dados aí são de extrema importância, vão ser divulgados amanhã, dia 2 de agosto, às 9h30 da manhã. Esse dado, pessoal, geralmente esses dados aí do mercado de trabalho geralmente causam muita volatilidade no mercado e amanhã tem potencial para causar mais. Se esse payroll vier abaixo de 176 mil novas vagas sendo criadas, o mercado pode reagir mal. Se ele vier igual ou acima, o mercado pode fazer o que ele vem fazendo nos últimos dias. Quando vem dados mostrando que a economia está indo bem, o mercado reage bem, o mercado sobe, porque o mercado deixa de ter medo da recessão, tá? A taxa de desemprego, se a taxa de desemprego vier igual a 4,1 ou abaixo, ótimo, o mercado vai ter menos medo da recessão. Agora, se ela subir acima de 4,1, for para 4,2, 4,3, o mercado vai ficar com muito medo de recessão. Lembrem-se que no último gráfico de pontos do Fed, conhecido como dot plot, eles estavam projetando que os Estados Unidos terminariam o ano de 2024 com desemprego de 4%. Em junho, ele já subiu para 4,1%. Ou seja, no meio do ano já chegou ali no que eles esperavam para o final do ano. Então a economia dos Estados Unidos está enfraquecendo. Amanhã a gente vai ter uma noção disso, tá? O ganho médio por hora trabalhado também é importante. Se ele vier igual ou acima do esperado, é bom. Se ele vier abaixo, é ruim, tá? E esses dados aqui são de extrema importância. E como eu disse, nos últimos dias, dados bons para a economia dos Estados Unidos são bons para os ativos de risco, tá? Então, fiquem de olho nisso amanhã, vamos ver aí como vão vir esses dados. Hoje a gente também teve alguns balanços corporativos extremamente importantes lá dos Estados Unidos, né? O da Apple veio aí melhor do que o esperado e o da Amazon veio pior do que o esperado, viu, pessoal? Lembre-se o que aconteceu na semana passada, quando o balanço de uma Big Tech veio pior do que o esperado. No caso foi o da Tesla, né? O resultado não foi bom. O mercado como um todo caiu forte por causa disso, tá? Desde que iniciou essa temporada de balanços, a gente está tendo bastante agitação. E amanhã, meus queridos, a gente não tem balanço de Big Tech relevante, tá? O que dá até um certo alívio aí pro mercado, né? Porque esses balanços aqui provavelmente vão refletir amanhã, tá?
Eu falo isso, pessoal, porque os balanços, eles foram divulgados aí após o mercado fechar, tá? Eu acredito que foi isso, eles foram divulgados aqui agora após o fechamento do mercado, e se o mercado está fechado, o mercado não sente, né? Não tem como você ver os preços se movendo por causa dos balanços, não está podendo negociar. Talvez amanhã de manhã, na sexta-feira, a gente veja. Então amanhã tem tudo para ser um dia extremamente volátil, porque a gente tem dados macroeconômicos extremamente aguardados, importantes, mais importantes do que o que a gente teve de quarta-feira e terça-feira do mercado de trabalho. Tá? Então essa semana, meus queridos, é uma semana extremamente turbulenta para os mercados. Não podemos deixar de falar também dos eventos geopolíticos. Como se não bastasse as eleições nos Estados Unidos, que já estão causando muita volatilidade nos mercados, principalmente no de criptomoedas. A questão da Mt. Gox, que também está colocando muita volatilidade no mercado de criptomoedas. A questão macroeconômica. Agora apareceu uma nova variável nessa semana, tá? Israel, as notícias falam que Israel fez um ataque contra uma liderança de um grupo considerado hostil por Israel lá dentro do Irã, e o Irã já está fazendo reunião com aliados para discutir uma retaliação contra Israel, tá? Isso aqui, galera, gera um medo terrível nos mercados. Eu vou explicar o porquê. Mercados não gostam de incerteza. Risco, o mercado precifica, tá? Se tem risco de, por exemplo, acontecer uma recessão, o mercado precifica. Agora, se você tem incerteza, que é uma coisa que você não sabe o que pode acontecer, qual a magnitude dessa recessão, aí o mercado fica com medo. É isso que geralmente provoca umas quedas terríveis no mercado. E a gente está tendo isso, pessoal. O medo do mercado é, o que será que o Irã vai fazer nessa tal retaliação que eles estão falando em Israel? Na última vez em que o Irã falou que ia retaliar, vocês devem se lembrar, ele retaliou. Tá? O que aconteceu foi, a retaliação aparentemente foi mais simbólica, até porque eles avisaram antes que eles iam retaliar, né? Então meio que teve tempo ali dos Estados Unidos se preparar para ajudar a proteger Israel, Israel teve tempo para se preparar, até alguns outros países ali vizinhos ajudaram, tá? Então meio que foi uma coisa assim que aparentemente eles fizeram mais para dar um recado para Israel, para falar assim, olha, tá vendo? Se eu quisesse eu te atacava. Tá? Então, aquilo ali foi mais para mostrar, foi uma retaliação meio que assim, simbólica, tá? Só que o medo que o mercado tem agora é o que o Irã vai fazer. Dependendo do que o Irã fizer contra Israel, Israel vai retaliar também. E aí pode entrar os Estados Unidos no meio, tá? E o grande X da questão, pessoal, é que o Irã, ele controla várias rotas comerciais importantes, tá? Tanto ali no Estreito, ali no Golfo Pérsico, que o Irã consegue fechar se ele quiser, ele consegue tornar inviável a navegação comercial ali naquela região, tanto no estreito, se eu não me engano, de Bab el-Mandeb, eu acho que é assim que se fala, lá no Iêmen, tá? Ou o Golfo de Aden, se eu não me engano, eu não sei. Eu não tô lembrando agora o nome do lugar, tá? Mas o que eu sei é, o Irã, se ele quiser causar um caos aí na economia mundial, fazer o preço do petróleo subir e causar uma recessão por causa disso, porque se o preço do petróleo sobe, as pessoas empobrecem do dia para a noite, ele consegue. Tá? Então, esse é o grande problema, esse é o grande medo do mercado. Será que isso aqui vai escalar para uma guerra ou não? Infelizmente, eu acho que ninguém sabe. Quem sabe isso provavelmente já é rico e só não sabe, tá? Mas só para vocês entenderem o drama que a gente tem agora no mercado. E, meus queridos, igual eu falei, a última vez que eles falaram que ia atacar, eles atacaram, tá? E o Bitcoin caiu forte no dia, foi no sábado isso. O Bitcoin caiu muito forte, ele voltou depois porque viram que o ataque não foi aquela coisa tão assustadora que esperavam, né? Mas vamos ficar atento aí nos próximos dias. A qualquer momento a gente pode ter uma notícia de que o Irã está fazendo alguma coisa, tá? Então se preparem aí, tomem cuidado aí com as criptomoedas de vocês. Quem gosta aí de ficar operando sem stop, ultra alavancado, muito cuidado, porque isso daqui pega os alavancados, tá? E falando aqui em alavancados, pessoal, hoje a gente também tem o long short ratio ali acima de 2 e o Open Interest subiu, tá? Então a gente está tendo nos últimos dias aqui o seguinte, o Long Short Ratio está só subindo, e o Open Interest também. Isso mostra que a galera está abrindo posições apostando na alta. Se as pessoas abrem posições apostando que o mercado vai subir, normalmente as baleias jogam o mercado na direção contrária dessas pessoas, né? Então, isso aqui, na minha visão, é um sinal de perigo, tá? O pessoal está muito crente aí, apostando na alta nos últimos dias. Desde sábado, domingo, que eu tô vendo um monte de gente falando em alta. E geralmente, quando a maioria está apostando na alta, as baleias jogam o mercado para liquidar essas pessoas, tá? Então, isso aqui que a gente está vendo
na minha visão, pode ser um sinal de queda, tá? É um dos sinais. É lógico que a gente sempre tem que avaliar várias coisas, né? Não dá para você operar olhando somente uma coisa. A gente também tem que ir aqui para o Liquidation Reach Map da Highblock. E quando a gente vai aqui, pessoal, isso aqui pode enganar bastante, tá? Eu vou explicar a vocês o porquê. Quando a gente olha aqui, parece que tem um monte de liquidez acima, né? E em tese, se você olhar isso daqui, o Bitcoin deveria ir lá nos 70.500, 70.300 dólares. Só que, meus queridos, desde que essa liquidez começou a se formar, quando o Bitcoin estava ali na região dos 70 mil, 68 mil dólares por aí, até 66 mil, 67 mil, o Bitcoin já caiu bastante. E essa liquidez que aparece acima aqui nos mapas de calor é a liquidez de pessoas que apostaram que o mercado iria cair, tá? A maior parte delas. Se essas pessoas estão apostando que o mercado iria cair e ele caiu, e essas pessoas estavam extremamente alavancadas, elas ganharam muito dinheiro. Então, possivelmente, essas posições alavancadas, elas não estão mais aqui, tá? Então existe uma armadilha aqui quando a gente olha esse indicador, tá? É muito comum acontecer isso quando o mercado está em tendência. Você olha, parece que tem muita liquidez num ponto, mas talvez não tem mais, tá? Porque ele não mostra, aqui esse indicador, pessoal, ele estima, tá? Ele não mostra o que tem. A corretora nunca vai passar isso para terceiros, né? A plataforma ela tem que estimar, ela funciona bem para estimar, mas tem esse problema aí de quando a liquidez vai embora, tá? E abaixo, pessoal, a gente está vendo formar bastante liquidez ali, principalmente na região ali dos 60.300 dólares, está bem amarelinho o mapa de calor ali, tá? E o Bitcoin, ele deu essa subida agora, né? E se aquele pessoal não tiver fechado, vai ter mais liquidez abaixo. No geral, o que está acontecendo é essa liquidez está se formando ali nos 60.400 dólares, por exemplo, desde que o Bitcoin estava lá nos 70 mil dólares, 66, tá? E isso é um problema, porque essas pessoas estão ficando presas. Se o mercado for lá, elas vão perder dinheiro. Se elas fecharem agora, elas vão perder dinheiro, porque o mercado já caiu em relação ao preço em que elas abriram posições. Então, eu estou vendo o risco aqui de o Bitcoin dar mais um movimento de queda aí nos próximos dias ou horas para liquidar essas pessoas. E é lógico, pessoal, a gente não pode olhar para os indicadores de sentimento apenas, tá? A gente tem que olhar o contexto no geral. Contexto geral, quando eu olho, o Bitcoin está prestes a formar um topo duplo com alvo lá no 58. Tá? Ainda não rompeu, mas está prestes a formar. Em termos de geopolítica, a situação está complicada. Tá? A gente pode ter um Irã fazendo uma retaliação a qualquer momento, isso aí pode jogar os mercados assim de uma hora para outra, sabe-se lá para onde, dependendo de onde as coisas forem parar. A gente também tem a questão do dado macroeconômico do payroll amanhã. A variação de empregos privados ADP de ontem veio bem abaixo do esperado. Tá? Se a gente tiver uns dados do mercado de trabalho fracos amanhã, o mercado americano pode cair ainda mais. Ainda tem a questão dos balanços corporativos ali, o da Amazon hoje, que pode fazer o mercado cair amanhã na abertura. Então, assim, o cenário que eu estou vendo aqui é um cenário bem difícil, bem certo, que na minha visão está com uma carinha de mais queda para o curto prazo do que de alta, tá? Então, eu estou vendo aí vários sinais de queda para o Bitcoin, tá? E para as criptomoedas também, vou falar disso. E vou começar aqui pelo gráfico da Ethereum, né, pessoal? Que é a moeda mais importante aí depois do Bitcoin no mercado. Ethereum caiu hoje, tá acompanhando o movimento de queda do Bitcoin. E é o que eu falei com vocês, pessoal. Quando a Ethereum chegasse nessa região aqui dos 3.100 dólares, quem está em short tinha que travar a posição, tá? Eu fiz isso lá com o pessoal no grupo VIP, a gente travou essa posição, a gente não corre risco nenhum mais de perder dinheiro aqui, tá? Por quê? Porque a Ethereum fez um padrão de baixa, mas ela tem um suporte no meio do caminho. Esses suportes aqui, geralmente, eles podem acabar virando um ponto de reversão. Vai que amanhã os dados macroeconômicos vêm bons. A gente nunca sabe, pessoal. O mercado é isso, tá? As coisas podem mudar de uma hora para outra. A gente nunca sabe como os dados, como os eventos vão ocorrer. Se ela sobe, a gente pelo menos está protegido, tá? Mas no geral, pessoal, o que eu vejo no gráfico da Ethereum, uma bandeira de baixa com alvo lá nos 2.900 dólares. E apesar dessa subida da Ethereum agora, aqui depois de bater nos 3.100, aliás, ela bateu lá nos 3.085, não mudou muita coisa, tá? Eu continuo com viés baixista para a Ethereum, assim como para a maioria das altcoins, tá? Temos que falar de outras altcoins importantes aí. Temos que começar pela XRP, que era o destaque dos últimos dias, né, pessoal? XRP tava linda lá, rompendo o triângulo ascendente, mas, pessoal, cá entre nós, né? XRP, eu sempre falo isso daqui, tá? XRP não é uma moeda muito confiável para análise gráfica, ela é uma moeda de pumps and dumps, tá? Ela sobe do nada muito forte, depois ela cai do nada também muito forte, tá? Uma moeda bem perigosinha aí. Ela tava fazendo um triângulo ascendente ali, pessoal, mas outra coisa que eu falei ontem também, tá?
Se o mercado cai, como aconteceu hoje, Bitcoin, bolsas americanas caíram forte nessa quinta-feira, dificilmente a XRP vai andar sozinha, porque dificilmente uma altcoin consegue subir muito com o Bitcoin caindo, tá? Então, infelizmente, é isso que aconteceu aí, né? O que a gente está vendo. XRP caiu e a situação para ela não tá parecendo ser das mais fáceis, tá? Em termos de gráfico, eu não consigo enxergar um padrão novo aqui na XRP para mim fazer alguma projeção de preços, tá? Então, XRP para mim descaracterizou aquele triângulo ascendente que ela parecia estar formando nos últimos dias e agora eu não consigo ver nenhum padrão gráfico na XRP, tá? BNB, pessoal, o que tá acontecendo aí com a Binance Coin, tá? BNB tá com um gráfico muito embolado, mas muito embolado, né? Só que uma coisa que é visível aqui, pessoal, se a BNB perder, romper para baixo a região ali dos $550, ela forma um padrão gráfico conhecido como ombro, cabeça, ombro, né? Que é um padrão que normalmente vai reverter uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Ou seja, pode indicar queda. Tainan, você está dizendo que vai cair? Não estou dizendo isso, porque ela ainda não rompeu os 550. Ela chegou lá hoje com essa queda, tá? Mas, no geral, pessoal, se ela romper aqui, o alvo para esse ombro, cabeça, ombro, tá lá nos $500. E se o Bitcoin continuar caindo nos próximos dias, como existem sinais de que é um cenário provável, a BNB pode facilmente alcançar os $500, tá? Então, a situação para a BNB, ela não está muito fácil, tá? Ela está uma situação aí bem perigosa quando a gente olha o gráfico. Não temos um padrão de alta, não temos um padrão de baixa rompido, mas temos um possível padrão de alta, tá? Ontem eu tinha falado de um ombro, cabeça, ombro menor aqui na BNB. Ela já buscou o alvo desse ombro, cabeça, ombro aqui menor hoje, tá? Que era ali nos 500, era perto ali dos 550, tá? Ela foi 553, quase chegou ali, mas dá para considerar que já buscou esse alvo, tá? Então, BNB por enquanto aí sem padrões gráficos novos, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Matic. Matic também buscou o alvo daquele topo duplo que a gente comentou e eu não estou conseguindo ver um padrão gráfico novo, tá? Matic, para mim, o que eu vejo nela aqui, que já foi rompida e ainda não bateu o alvo, é essa grande cunha ascendente aqui com alvo lá nos 40 centavos de dólares. Então, Matic, para mim, é uma moeda aí com uma tendência a se desvalorizar aí nos próximos dias, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de falar, Cardano, pessoal. Cardano é um caso difícil porque a gente não tem um padrão gráfico muito bem definido aqui agora para ela, já bateu o alvo daquele topo duplo, né? Mas no geral ela segue aí em tendência de baixa, tá? Ela parece ter iniciado o rompimento para baixo de um pivô de baixa, né? Aqui eu tô forçando o padrão, tá, pessoal? Porque o gráfico aqui realmente tá, os gráficos em geral, eles não estão muito amigáveis nos últimos tempos, né? Mas se a gente fizer uma projeção aqui desse pivô de baixa para baixo, para ver até onde a ADA Cardano pode cair, aqui a gente vê alvo lá nos 33 centavos de dólares, agora está em 38 centavos de dólares, tá? Então, Cardano, meus queridos, pode cair mais, tá? Tem mais espaço para ela cair nos próximos dias, talvez horas, talvez semanas, difícil saber exatamente o momento em que ela vai fazer esse movimento aqui, tá? Mas os gráficos estão dizendo aí que tem espaço para ela cair mais, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a gente sempre fala dela aqui, né? A famosa Chainlink. Chainlink, opa, o gráfico ficou todo bagunçado aqui, eu tenho que regular a escala aqui, que senão ele fica todo maluco, tá? Chainlink já bateu o alvo daquele topo duplo menor, tá? Chainlink bateu lá nos 12 dólares hoje, e a Chainlink é aquela velha história, pessoal, ela não pode romper para baixo os 12 dólares. Se ela romper para baixo os 12 dólares, aí vem uma promoção muito boa, porque ela deve ir para o 7, tá? E Chainlink no 7, meus queridos, é uma coisa aí que é interessante, né? Chainlink é uma moeda bem mais sólida do que a maioria das outras criptomoedas e seria interessante aí a Chainlink em 7 dólares, tá? Eu acho que muitas pessoas gostariam de ver isso aí, mas ainda temos que aguardar ela romper e formar algum padrão mais claro, tá? Polkadot, pessoal, moeda que eu quase sempre me esqueço de falar, né? Acabei entrando no gráfico da Coinbase aqui, eu quero o gráfico da Binance, tá? Que o volume às vezes ele é mais realista. E no gráfico aqui da Polkadot é aquela velha história, tá? Rompeu para baixo, um triângulo simétrico com alvo lá nos 4 dólares, tá indo buscar, por enquanto não tem nada de novo, tá? Essa continua sendo a perspectiva aí para a Polkadot nos últimos dias. Deixa eu ver qual outra moeda aí que eu tenho que falar, se eu estou esquecendo de alguma. Falar da DOG, né, pessoal? A DOG é a moeda favorita aí de muitas pessoas, mas
É aquela história, pessoal. Dog rompeu para baixo um triângulo descendente, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui desse triângulo descendente, eu vou desenhar ele aqui. A gente vê alvo para ela aí para cair mais ainda do que ela já caiu, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui até conservadora, a gente vê um alvo para ela lá na região de 0,001492, tá? O que daria uma queda em relação ao preço atual de aproximadamente 50%. Tá? Então, Dog, meus queridos, tem tudo para voltar ali na região do preço em que ela estava ali em maio de 2024, antes da subida, tá? E eu acho que só se o Bitcoin começar a subir a partir de agora, romper topo histórico, acontecer um milagre aí que o mercado engatar uma alta forte, é que a Dog se salva. Caso contrário, eu vejo uma tendência de desvalorização dela e da maioria dessas altcoins aí, meme coins aí, que subiram muito na hype dos últimos meses. Por esse vídeo de hoje é isso, pessoal. Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.